América. Iniciaremos com um dos fatores principais, a população americana. De um total de 7,31 bilhões de habitantes no mundo, o continente americano é o terceiro mais populoso, com 948 milhões. Mais informações com a repórter Tabata Elisa. Boa tarde, Tabata. Boa tarde a todos. Os habitantes da América ocupam o território de forma irregular. Algumas regiões são mais densamente povoadas do que outras. Essa distribuição desigual é justificada em parte pelos fatores naturais, como as altas montanhas, os desertos ou as regiões de clima muito frio que inibem a ocupação humana. Falaremos em especial sobre a América anglo-saxônica, que se caracteriza por IDH muito elevado e é formado pelos países centrais do capitalismo, na qual os Estados Unidos se destacam pelo maior PIB mundial e o Canadá pelo oitavo maior IDH. Confira os detalhes com a repórter Maria Clara Dias. Boa tarde, Maria Clara. Boa tarde, Tamara. A América anglo-saxônica refere-se aos países da América que têm como principal idioma o inglês e também possuem laços históricos, étnicos, linguísticos e culturais com o Reino Unido. Entre os países incluídos nessa definição estão os Estados Unidos e o Canadá. O Canadá não é considerado um país populoso, pois apresenta 34,27 milhões de habitantes, assim como não é tido como um país povoado, apresentando cerca de 3 habitantes por quilômetro quadrado. A maior parte da população canadense se encontra no sudeste e centro-sul do país, praticamente junto à fronteira dos Estados Unidos, onde as condições naturais de clima são mais favoráveis ao desenvolvimento das atividades econômicas. O norte e o centro constituem vazios demográficos determinados pelo rigor do clima. O crescimento da população canadense é determinada pela reduzida taxa de natalidade, apesar do Estado investir na tentativa de aumentar o número de nascimentos. O padrão socioeconômico do Canadá é o mais elevado de todo o continente americano, comparando-se das nações mais desenvolvidas da Europa Ocidental. É baixa a mortalidade infantil, o que reflete na elevada expectativa de vida para a população. Apesar de ser um país desenvolvido na composição etária, o Canadá apresenta um ligeiro predomínio de jovens, reflexo dos estímulos dados pelos estados. A população do Canadá é predominantemente branca, formada por descendentes de imigrantes anglo-saxões. Convém destacarmos que a divisão da população canadense em ingleses e franceses determinou a configuração de um país bilíngue. A distinção entre as duas comunidades não chega a criar no Canadá um clima de segregação. A população ativa do Canadá concentra-se principalmente nos setores terciários e secundários, visto que a urbanização do país é intensa. Com uma população de aproximadamente 315,8 milhões de habitantes, os Estados Unidos ficam como a terceira maior população absoluta do globo, superando apenas da República Popular da China e da Índia. Sua população relativa não é das mais elevadas, girando em torno de 33 habitantes por quilômetro quadrado. A população dos Estados Unidos é mal distribuída e há uma grande concentração no sudeste do Canadá. Mais informações com a nossa repórter Maria Clara. Outras áreas de concentração populacional dos Estados Unidos são a Califórnia, no sudeste, e a Sudeste Sul, onde se destacam a Flórida e o Texas. A porção central, a oeste do país, é demograficamente vazia, o que justifica pelas adversidades do quadro natural e pela tardia incorporação econômica. Como é típico das nações desenvolvidas, o crescimento vegetativo dos Estados Unidos é baixo, reflexo das reduzidas taxas de mortalidade e natalidade. 80% da população dos Estados Unidos são brancos de ascendência europeia, principalmente inglesa, irlandesa, alemã, italiana, francesa e holandesa. Vamos que na pirâmide etária dos Estados Unidos há um predomínio de adultos, com grande participação de idosos, em virtude do crescimento reduzido da população, principalmente após a Segunda Grande Guerra. O Estado pode assegurar a maior parte da população a infraestruturas básicas da saúde, habitação, higiene, educação e emprego. A população dos Estados Unidos, no setor primário, é inferior a 1%. A maior parte da população ativa do país está incorporada pelos setores secundários, 22%, e principalmente terciários, 77%. A maior concentração urbana e industrial do país corresponde à proporção do Nordeste, que detém mais de 50% do total da população absoluta do norte-americano.
e onde se destaca a megalópole de Boswash. A mega concentração urbana Boswash congrega inúmeras metrópoles, entre elas Washington, a capital do país, e ainda podemos destacar Nova York, Chicago, Filadélfia e Baltimore. Obrigada a todos, uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde.